tivemos aqui em janeiro, já tem 7 meses, mais ou menos, e é sempre bom a gente poder falar para todos, né? Esses conhecimentos que nós vamos adquirindo, né? E na época eu cheguei a falar sobre o amor, né? Pela dificuldade de gestação, e isso é um ponto então, sabe naquele beijo que eu tinha falado, eu acho que eu não tinha trazido para cá. Se chama, esse aí, o resgate. Né? Então, nesse livro, ele é assim, eu dei até uma apelido a esse livro, que se chama assim, As Causas do Sofrimento. As Causas do Sofrimento da Uma. Tá? E ali, no resgate, causa e efeito, a gente mostra todas as coisas que nós estamos passando aqui hoje, o nosso sofrimento, ele tem uma resposta, tem uma causa. Né? E essa causa, nós estamos aqui para cá, cada um de nós estamos fazendo um resgate. Uma coisa que nós tivemos no passado, pode ser nessa vida, mas mais provável que na vida anterior. Né? Então, quando eu abordei o amor, essa incapacidade ou dificuldade das pessoas terem crianças, então já fazia parte desse livro e eu ainda não tinha ele, estava saindo nessa época. Então hoje eu trago aqui um assunto que também faz parte de outro capítulo desse livro, que é muito importante, que é a consequência do abandono de crianças pelos pais. Né? Então isso é uma coisa que tem ocorrido, mas que sempre ocorreu. Isso é mais importante. Então vamos começar até ele, mostrando isso. Ó. No Antigo Testamento, casos de abandono de crianças ocorreram em praticamente todas as civilizações antigas. Esse fenômeno foi muito comum na Europa até o final da Idade Média. A criança era vista como parte do grupo de segunda categoria. Então, isso é o que a gente tem, por isso é que eu vejo assim, tanto as histórias como as religiões, isso até porque no livro que eu escrevi, o meu último impresso, Deus, eu contei a história de várias religiões, quase todas principais. Né? Eu fiz assim, tive a percepção de que essas religiões, a maioria delas, foram fundadas há muitos anos, mas muitas até antes da religião cristã, e até hoje as pessoas trazem a tradição, né, da religião para cá. Então, o que acontece? Seja em religiões japonesas, chinesas, orientais, né, ou as cristãs, está vindo esse conhecimento, essa tradição, ou seja, o que foi aprendido naquele momento está vindo até hoje. Só que hoje nós estamos numa outra época. Então, por isso é que nós temos um nome de conceito e preconceito. O que é preconceito? Preconceito é a palavra, ou seja, um conceito que já está desatualizado. Então, nós damos o nome de preconceito. Então, hoje, num novo avanço da humanidade, né, nós hoje já estamos mais esclarecidos. Então, por isso é que há muitas lutas em relação a esse momento, né, de mais esclarecimento, e as pessoas não aceitam coisas de tradição antiga. Né? Então, o que acontece? No caso das crianças, é desse nível, porque isso acontecia com as mulheres, e as mulheres lutaram, né, pela sua libertação e pela conquista dos seus direitos, uma vez que antigamente elas não havia esse reconhecimento, e o machismo ainda imperava e impera ainda de alguma forma. Né? Então a criança era da mesma forma. Como era a criança é frágil, então as pessoas não dão aquele valor, só dão valor quando elas
crescem, né, se tornam adultas, e aí um homem merece respeito, ou uma mulher passa a ter respeito, mas não se tinha certo respeito por crianças, ou seja, a criança é uma coisa como ali colocado, é uma coisa à parte. Então, não se dava aquela importância, principalmente quando ela nascia. Ora, quando ela nascia, não tinha essa importância. Então, era muito fácil se desfazer de uma criança. E mais ainda, não se tinha a consciência do que é a geração de uma criança, ou seja, da importância dela como ser humano, né? Como se tem hoje. Hoje nós sabemos, nós já temos essa ideia, né? O Espiritismo até nos mostra isso, é muito importante. Nós vamos avançar que nós vamos falar disso. No século XVIII, observou-se um grande crescimento do abandono de crianças e, consequentemente, da mortalidade infantil, passando a sociedade europeia a lutar por uma conscientização a fim de que as mães não abandonassem os seus filhos. Então, o que é essa conscientização? Porque, como as pessoas não tinham essa ideia, primeiro se faziam abortos naturalmente, sem nós falamos da outra vez, mas mais ainda é porque havia um relacionamento, não havia aquela, hoje tem a Bíblia concepcional, né? Então não havia aquele controle. Então muitas vezes, num relacionamento de um homem e uma mulher, nascia uma criança, e ali o que vamos fazer agora, né? Então eles descartavam a criança com maior naturalidade, porque aquilo não era tão importante. E no século XVIII, então esse evento estava acontecendo de uma forma tão grande que, vamos dizer assim, houve um repúdio da Igreja Católica, né? que ouvia principalmente na Europa, né? Então ela houve por bem criar uma conscientização de que não poderia ser feito isso, se bem que a Igreja Católica ainda não tinha uma ideia do porquê, né? Não tinha uma ideia de porquê. A ideia dela, porque a igreja sempre se limita a um conceito de mistério, né? Então ela sabia que não podia, mas não sabia porquê. Mas ela tinha que conter isso. Então houve uma conscientização de que não poderia haver isso. E aí começou a se conscientizar de forma que a família pudesse, pelo menos, tomar conta da criança até a maioridade, ou seja, havia uma responsabilidade de quem tivesse uma criança tomar conta dela até a maioridade, e depois então ela estava livre. Assim, tornar um dever que toda mãe tivesse a obrigação de amamentar e cuidar do seu evento, mantendo consigo o seu desenvolvimento e sua educação, até que se tornasse capaz e independente para seguir a sua vida. Então era assim, mais ou menos, essa conscientização era colocada desta forma, porque as pessoas não tinham essa ideia, né? Não tinham essa ideia. Então, no Brasil, o abandono de crianças existe desde a era colonial, né? Algumas mães não tinham condições de criar os seus filhos e acabavam por abandoná-los nas ruas, becos e portas de casa. Assim havia a chance de alguém os achar criá-los. Então, vocês vejam que era essa forma, ou seja, era uma maneira, né? Então, de repente, aparecia uma criança num beco ou numa rua, num lugar. Por quê? Porque as mães, né, que tinham os seus relacionamentos com homens, né, e acabavam engravidando e tinham as crianças, e muitas vezes elas não tinham condições financeiras. Então, é um fato que acontece. E aí, como é que elas não sabiam da responsabilidade, não tinham esse esclarecimento, e o que elas faziam? Elas achavam que se deixassem as crianças na porta de uma casa, era mais fácil que alguém achasse a criança e até cuidasse dela, como muitas vezes acontecia isso. Então, vocês veem como é que as coisas vão se colocando de forma, né, até chegar a ponto, só que chega a pontos, né, como existia também um tipo de abandono mais desprovido de preocupação com o bebê, que ocorre até hoje. Nós já vimos reportagens sobre isso. Nesse caso, a criança era largada em rios, mangues ou até em lixos, tendo quase por certo a sua morte, caracterizando o infanticídio. Então, vejam bem,
uma ideia da pessoa achar que não podia criar e deixar na porta de uma casa, ainda é uma forma dela não cometer o infanticídio, né? Mas o que fazem muitas mães, o que faziam e fazem, às vezes, em alguns lugares, algumas mães, elas pegam aquele neném que nasceu e jogam no rio. Porque elas ainda têm aquela consciência, antiga da tradição de que não se devia dar a importância a uma criança. Ou seja, que elas não sabem por que elas não têm que segurar uma criança, elas não sabem dar responsabilidade. Não é? Bom, aí a gente disse que o abandono dos recém-nascidos, na maioria das vezes, tinha a finalidade de preservar a honra de moças de família. Outro fator constituía a falta de recursos financeiros ou então o preconceito quando a criança nascia com deficiência. Então aconteciam várias coisas. Isso é o que acontecia. Muitas vezes pela honra também, porque no namoro, né, e a moça ficava grávida, e de repente o que fazer? Então ela tinha que, de alguma forma, descartar a criança, ou abandonando, ou colocando ela, e aquelas que não tinham consciência nenhuma se descartavam em lixo, em rios, né? Como nós já tivemos conhecimento até há pouco tempo já. Houve um caso que eu ouvi até que o bombeiro ficou até assim, se tornou herói, porque ele conseguiu, ele não deixou a criança, ele achou alguma coisa boiando no rio. Quando ele foi ver, era uma criança e eles conseguiram levá-la para um hospital e ela se salvou. E ele queria até adotar a criança, porque ele não tinha filhos, e eu não sei como é que ficou depois do final da história. Mas são coisas que acontecem, né, que têm acontecido. Bom, então temos a história de tudo isso, a causa, né, como isso ocorre. E isso ocorre, então, desde as épocas remotas, né, onde no Testamento, na Bíblia do Antigo Testamento, nós vamos ter muitas histórias desse abandono, porque, na verdade, o que é a Bíblia? É uma obra que traz grandes ensinamentos para nós, principalmente a partir do Novo Testamento, que é onde traz os ensinamentos de Jesus. Mas eu considero também a Bíblia a história da humanidade desde aquele tempo, nesta área ocidental, né? Oriental-ocidental, né? Não aquela da Ásia, oriental da Ásia, mas a oriental de África, como é que diria, Oriente Médio, né? Do Oriente Médio para cá, né? Do Ocidente. Então essa é a nossa história. E ali mostra toda uma trajetória do que aconteceu, e claro que ali mostram todos os registros, né? E percebe-se, então, nesses registros até, que há muitos avanços, muitas lutas. Tanto é que, se nós torcermos a Bíblia, ela sai até sangue, porque são tantas lutas, né? E aí nós vemos coisas assim como Davi, por exemplo, aquele Salmo de Davi, o 23, né? E dizendo para ele ser protegido contra os seus adversários. Né? Então, na verdade, o que se prezava na Bíblia era que as pessoas tivessem proteção umas contra as outras, porque, na verdade, todas elas andavam juntas. Né? Bom, mas aí temos essa história toda e chegamos a um momento onde, até pouco tempo atrás, por exemplo, não muitos anos, eu até ainda peguei essa idade de década de 50, 60, né? Onde ainda não existia bem a pílula de concepcional, por exemplo. Então, havia um relacionamento de namoro, né, que as pessoas tinham, e podiam chegar à gravidez. Mas naquela época não se tinha tanto cuidado como se tem hoje, porque hoje há esse cuidado, porque já há essa consciência. Naquela não. Então,
percebe-se que essas crianças nasciam e aconteciam esses abandonos normais, naturalmente, né? E outras pessoas que já tinham consciência, né, assumiam a criança. Né? Mas o que a gente vê é, por meio de uma visão espírita, o que se pode ver sobre o prisma da reencarnação é que essas mães que abandonaram seus filhos, assim como os pais diretamente envolvidos nessa ação, têm responsabilidade sobre eles pelos gerados. Então agora nós, por isso que eu coloquei o título de As Consequências e as Causas da Criança pelos pais. Porque nós estamos falando das mães, nós estamos falando das mães, será que só elas são responsáveis pelo abandono das crianças? Não, os pais também. Aqueles que geraram as crianças também têm a sua responsabilidade. Porque é muito fácil haver um relacionamento entre um homem e mulher, a mulher engravida e a mulher, então o homem sai pela lateral, né? E a mulher fica com a criança. O que ela faz? Né? Então há um entendimento ali de que o que ela vai fazer. Então, se ela se desespera, ela acaba abandonando a criança. Se ela não tiver um apoio, então vamos ver que ela tem sim a responsabilidade, mas vamos dizer assim, ela também ficou em apuros. Então a situação dela vai estar em torno daquelas que abandonam de uma maneira na porta de uma casa ou aquelas que jogam no rio. Então cada caso é um caso, vai ter uma gravidade, mas também vai ter uma consciência, vai ter na verdade vai ter uma situação que vai ter que se resolver o problema, né? Vai ter uma responsabilidade que vai ter que ser alcançada nesse ponto. A esses pais e mães que abandonaram os seus filhos, segundo o grau de responsabilidade, será devir em outra vida com crianças abandonadas, e o seu resgate se dará através de instituições tais como orfanatos ou casas de caridade. Então aí nós começamos a ver, é o que fala no meu livro Resgate, mas sobre até outros casos, mas estes casos do abandono de crianças, então a gente percebe assim, bom, o que vai acontecer com uma mãe que abandonou a criança, né? Então o que vai acontecer, por exemplo, se ela, o resgate causa e efeito é uma coisa assim como nós vimos no Evangelho, aquela passagem onde Pedro corta, em defesa de Jesus, corta com uma espada a orelha de um soldado. Aí Jesus vai, até diz assim, bota a mão e ele cura, né? Ele repõe a orelha. Isso até por isso é outra situação, que é uma capacidade que ele tem extrasensorial de poder fazer este processo de cura. Mas o corte, ele disse assim, Pedro, não façais isso, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. Né? Então, isso para mim é assim a conta máxima do resgate, da consequência da causa e efeito. Ali, em outros momentos, ele mostra isso, mas ali se dá isso. Então, o que acontece? Se uma mãe, ela tem uma criança, uma situação que ela não consegue ficar com a criança, ela diz assim, bom, então como ela não tem consciência nenhuma, ela diz assim, bom, então vamos desfazer desse feto, ela vai chamar até de feto, né? E vai jogar no rio. Olha, que coisa ruim. Bom, o que vai acontecer com ela? Naturalmente, pode ser várias coisas, depende, mas ela vai nascer e também vai ser abandonada. Uma outra vida, vai acontecer uma coisa muito parecida. Possivelmente ela possa ser até essa criança que vai ali, mas só que ela sendo essa criança, ela não vai aprender nada, ela só vai aprender com o espírito. Então o que vai acontecer? Quando ela vai nascer, crescer um pouquinho mais, até ela perceber que está na vida, né? E aí de repente ela pode sofrer um abandono e até uma situação
dessa forma, de haver uma coisa e ela sofrer um acidente ou alguma coisa e morrer afogada, por exemplo. São vários assuntos, ou seja, é uma diversidade de... As causas, elas não levam, eu não posso dizer assim, ó, se fez isso, vai acontecer isso. Não é assim. Se acontecer isso, provavelmente pode acontecer isso, isso, isso. Mas o certo é o seguinte, vai acontecer alguma coisa. Certo? E essa alguma coisa, essa é a justiça de Deus. É a bondade de Deus, vamos dizer assim. Porque Ele nos dá. Porque imagina o seguinte, vamos agora fazer uma retrospectiva do outro lado. Esta mãe abandonou a criança e até jogou no rio e essa criança morreu. Bom, agora vamos ter uma visão espírita. Nós sabemos que esta criança, para nascer na Terra, a partir da gravidez, ela teve uma programação. Não foi assim por acaso, deve aqui, vai nascer aqui. Não é assim, não é assim. Há todo um aspecto, né, onde primeiro há afinidade entre os espíritos. Nós percebemos isso no livro dos Espíritos, ou Evangelho segundo o Espiritismo. Existe essa afinidade, a afinidade dos espíritos, né? Nós sabemos que nós temos um grupo familiar onde nós nascemos uma vez e uma vida, aquele que foi nosso pai, uma outra vida pode ser nosso filho, né? Aquela que foi nossa esposa, em outra vida pode ser nossa mãe, né? Porque é uma troca. Quantas vezes nós sabemos de casos de que nasce uma criança e a mãe diz assim, puxa, é a cara do meu avô. Né? Quantas vezes? E isso acontece demais. Muitas vezes é o avô mesmo que está vindo de volta. Por quê? Porque, na verdade, como é feita, por exemplo, como é feita a nossa vinda à Terra? Ela, numa situação de resgate, de causas e efeitos, então nós criamos uma afinidade entre nós, os espíritos, né? E também dívidas, que são feitas pelo resgate. Então, se nós fizermos mal a alguém, nós deveremos voltar para resgatar este mal que nós fizemos com a outra pessoa, né? E por incrível que pareça, isso sempre está muito dentro da família de cada um. Então, o que acontece? Claro que nós vamos voltar na mesma família, porque nós temos coisas a ajustar naquela família, né? Então, tudo isso vai girando em torno dessa questão. Então, bem, a criança, quando está nascendo ali, e ela não nada, mas ela tem toda uma programação. Existe até uma engenharia espiritual que compõe toda uma programação de ela vir e até fazer. Ela não vem à toa, ela tem um programa kármico a resgatar a criança, né? Cada espírito tem um programa para resgatar, né? E ali, o que aconteceu? Ele foi interrompido. Ele foi interrompido. Então, se ele foi interrompido ali, ora, quem interrompeu tem uma responsabilidade sobre isso, tá certo? Bom, o que acontece? Esta mãe, em outro momento, quando ela desencarnar e voltar para a espiritualidade, ela vai, na maioria das vezes, até pode ter algumas que cheguem lá e não têm ainda consciência e vão ter que ter a ajuda de outros espíritos para dar esta consciência. Mas, em grande parte das vezes, as mães ou as pessoas que chegam do outro lado percebem o que elas fizeram, né? E quando elas percebem o que elas fizeram, elas querem voltar para corrigir o erro, né? São as pessoas, são os espíritos mesmo que querem corrigir o erro. Então, não tem como. Elas querem voltar e acertar. Então, elas vão nascer e aí elas vão fazer um programa de resgate. E muitas vezes vão aprender. E esse resgate aí também, aí entra até nesse caso, também pode entrar a dificuldade dela ter
um novo filho, por exemplo, a incapacidade de gestação, entre outras coisas, e o sofrimento que ela fez passar aquela criança. Ou seja, vai vir, e uma outra maneira ela vai ser abandonada, mas não naquele estado de criança, porque ela não tem ideia nenhuma, mas ela pode ser abandonada pelos pais com 5 anos. Aí com 5 anos, ou ela se tornar órfã com 5 anos, e ela ir para ela vai para ser de relevante importância, sua conscientização, entendimento. Por meio dessas experiências, essas crianças terão no seu íntimo uma ideia mais apurada de suas ações anteriores, assim cuidarão com mais amor dos filhos que vierem a ter. Então, o que a gente percebe? Que elas vão para as casas, para os orfanatos, né? E nos orfanatos elas vão se sentir abandonadas ali, porque elas querem ter um pai e não vão ter. Aí cada um vai ter a sua resposta de acordo com aquilo que elas fizerem e com o entendimento que elas vão adquirir. Né? O entendimento que elas vão adquirir, elas podem até, o que vai acontecer? Elas podem até fazer o resgate mesmo. Como é o resgate? Elas passarem tempo no orfanato, abandonadas, né? Porque ela não tem pai, tendo vontade de ter um pai e uma mãe e não consegue, e aí por causa disso, quando elas se tornam maiores, elas em vez de desnortearem a sua família, não, elas constroem uma família, se mulher consegue um rapaz, se homem consegue uma moça, casa-se e vai ter uma atenção, ou seja, vai ser uma família que ela vai cuidar com muito amor, muito carinho. Por quê? Porque ela percebeu a perda no íntimo dela, a perda que ela teve em relação a essa situação. Então nós percebemos nisso essa coisa da causa e efeito, né? Esse abandono que as crianças vão passando. E hoje, por exemplo, o que ocorre? Na verdade, existe uma maior conscientização. Até pela igreja existe isso, né? Ela já, por exemplo, nós vemos uma luta hoje intensa com relação ao aborto, com relação a outras coisas, e a igreja já tem uma maior consciência que não deve fazer isso, né? Ela ainda não tem uma explicação. Nós temos, mas ela não tem. No caso do aborto, nós já soubemos, quando foi colocado aqui da outra vez, né, que aquelas pessoas que cometem o aborto, e isso era muito natural, e ainda em algumas pessoas que não têm essa consciência, que elas dizem assim, não, eu não quero, casam-se, e dizem assim, não quero ainda ter filhos, vou passar os primeiros 10 anos do meu casamento me divertindo, eu e a minha esposa, né, vamos nos divertir. Então, o que ocorre? Dentro desse contexto, se acontece uma gravidez, eles, vamos assim, em concordância um com o outro, eles cometem um aborto. Né? E há uns casos onde isso acontece de forma, na juventude, num namoro, né? Onde no namoro a moça engravida, né? E aí muitas vezes os dois combinam em abortar, ou muitas vezes o homem sai pela lateral e a mulher assume e comete o aborto. Bom, e aí eu já tinha explicado isso, e quais são as consequências? Na outra vida, a mulher vem com a dificuldade de ter uma criança, porque ela teve facilidade, ela estava fértil, pôde ter a criança, e não soube aproveitar esta oportunidade que ela teve, ou seja, a oportunidade que Deus lhe deu para ter a criança. Às vezes ocorre aqui nessa vida mesmo, né? E isso ocorre nessa vida, acontece e elas não fazem isso e depois não tem condição mais de ter criança. Você vê que nem precisa muito esperar a outra vida, isso acontece. Então, ela vem com a incapacidade de poder e mais, com muita vontade na outra vida de ter uma criança e não poder. Existem até pessoas que acabam até adotando essas crianças abandonadas, né, como resgate, porque
porque quando elas criam, elas adotam essas crianças, elas não podendo ter filhos, elas ali, ao adotarem uma criança, elas estão fazendo um resgate. Mas aí eu falei disso. E os homens? O que acontece com eles? Principalmente aqueles que abandonam a sua namorada depois que ela engravida, né? Aí ele vai, segue a vida dele, casa-se, tem filhos, tem uma família bonita, mas ficou um problema para trás, né? Porque ele teve no namoro dele, ele engravidou uma menina e fugiu, né? Então, será que está tudo resolvido? Aí Deus foi bom com ele se casou e teve até uma vida bonita, teve filhos, tá? Está tudo resolvido? Pela sociedade, sim. Né? Ninguém viu, mas só que não é assim. Né? Não é assim. Aí o que vai acontecer? Ele mesmo, quando voltar para a espiritualidade, ele vai ver, porque ele tem um quadro de tudo, olha só como é que é bonito o espiritismo, né? Porque né, nas outras religiões a gente fica com as portas fechadas ao outro lado, né? E aqui a gente percebe que a nossa vida está dentro deste corpo, né? Nós percebemos que esse corpo é apenas o nosso equipamento de evolução, de aprendizado, mas nós temos um ser inteligente, nós somos um ser inteligente. E este ser inteligente, quando o corpo termina, né, envelhece, nós voltamos para mais tarde retornarmos e um outro corpo para um novo aprendizado. E nesse caso, então, quando nós chegamos do lado de lá, aí é como se nós tivéssemos vindo para uma terra, passado um tempo numa ilha, por exemplo, depois retornamos à cidade. Aí nós chegamos assim, opa, estamos aqui de novo. E quando você está ali, estamos ali de novo, vem toda a lembrança do que nós fizemos. E vem a lembrança do que nós fizemos de mal e o que fizemos de bom. Né? E aí, este homem, por exemplo, que chega do outro lado, percebe que teve uma família muito bonita, né? E teve uma vida bonita também com família, mas se lembrou que antes do casamento ele engravidou uma moça e fugiu. E ele mesmo, na sua consciência, ele vai dizer assim, como é que eu vou resgatar isso? Ele vai querer, porque uma coisa é quando nós queremos fugir de uma realidade, mas quando nós estamos na realidade, nós não podemos fugir dela. Porque quando nós aprendemos a ser honestos conosco mesmo, nós não conseguimos deixar de pagar as nossas dívidas. Né? E na espiritualidade acontece isso, porque nós percebemos, nós temos uma maior clareza de entendimento, e a gente percebe que precisa pagar as nossas dívidas. E aí o que acontece? Nós voltamos na outra vida e eu descobri uma coisa muito interessante, que é uma doença que aflige os homens, né? E não se tinha uma explicação a respeito, né? O que é câncer de próstata. Né? E os homens vêm com esse câncer de próstata e eles não sabem por quê e não tem uma explicação, né? Mas a próstata, ela tem uma relação como se fosse uma lubrificação, ou seja, ela ajuda na lubrificação do sistema espermatozoidal. Então, o que acontece? Ele tem esta ligação da sexualidade do homem. E é aí que ele vai fazer o seu resgate. Ele vem com problemas de próstata e dependendo da gravidade do que ele tenha feito na outra vida, ele é acometido ou de maneira menos severa
ou mais severa desta doença. Ele pode ter um câncer e curar dele. E ele pode estar numa situação tão severa do que ele fez na outra vida, que ele vem um câncer e o câncer deteriora todo o seu corpo e ele acaba desencarnando-se. Por quê? Porque ali ele está resgatando, né? E a mulher? A mulher vai ter os problemas da incapacidade de gestação, então ela vem mesmo porque ela mexeu com o seu ovário, então ela vem com o ovário com problemas, com dificuldades genéticas, né? E aí com essa dificuldade genética ela não pode, ela vai ter a incapacidade de gestação, né? Então, dentro de tudo isto, o que vai acontecer? Ela vai ser, são vários casos também. Ela pode ajustar a sua incapacidade, ou seja, a sua dificuldade, e mais tarde ela fazer tratamentos, dependendo da gravidade dos abortos que ela tenha cometido na outra vida. Ela vai poder até se ajustar e depois conseguir a gravidez. E se for situações muito mais difíceis, ela não vai conseguir, né? E só que também não ficam de fora aquelas pessoas que fizeram um aborto. Elas também têm responsabilidade. Então isso é até visto no Nosso Lar, aquele livro de Chico Xavier, Nosso Lar. Ali não se percebe uma pessoa com aborto, mas ele visualiza uma pessoa que está chegando ao nosso lar e não é permitido ela entrar, cheio de pontinhos. Não sei se quem leu já viu um espírito que chega cheio de pontinhos pelo ventre, né? Então ele diz que aquela pessoa, não é que ela tivesse feito aborto nela, mas ela fez os outros. Então ela tem a responsabilidade sobre isso. Olha só como é que é interessante, cada pessoa, então, cada coisa, você vê, até mesmo saindo um pouco do assunto, mas só para a gente ter a ideia do que é atual, até na corrupção, né? Tem responsabilidade o corrupto, aquele que foi corrompido e aquele que está vendo, mas não faz nada. Ele tem um grau de responsabilidade também, vejam só. Então é uma coisa muito interessante, só um parêntese, né? Então as coisas são assim, a responsabilidade ela atua em todos os setores. Então, por exemplo, no caso do aborto, as sociedades estão aprovando as leis de poder abortar. As sociedades podem fazer isso, elas têm todo o direito. Nós, mulheres e homens, temos todo o direito de cometer abortos também. Mas assim como a sociedade também vai responder, que ela vai ser responsável por esta ação, nós também seremos responsáveis pelo que nós fizermos. Então, seja lá se nós dizermos assim, não, eu vou fazer, uma mulher diz assim, eu vou fazer aborto porque a sociedade permite, é lei, ela pode fazer. Ela vai obedecer a lei da sociedade e vai fazer. Mas só que ela vai ser responsável por essa ação, não é? A responsabilidade, a sociedade vai ter outro tipo de responsabilidade. Mas ela vai ser responsável. E aí vai acontecer esse processo que eu estou te falando. Ela vai dizer assim, bom, eu estou respaldada na sociedade, né? Nas leis. Tudo bem, ela está respaldada nas leis da sociedade, mas não está respaldada nas leis de Deus. Tá certo? E aí é uma coisa, e aí vem o que se chama a justiça de Deus, e ele ser bondoso, ou ser severo, né? Como muitas pessoas dizem assim, Deus castiga. Ele não castiga, ele não nos castiga. Ele nos dá oportunidade de resgate. É diferente, né? Ou seja, nós voltamos para o mundo para sofrer. Por quê? O sofrimento, na verdade, é um aprendizado que nós vamos ter, porque muitas vezes, né, nos momentos antigos, há tempos atrás,
não era com um puxão de orelha que a gente aprendia, né? Doía. Mas a gente dizia assim, opa, estamos sinalizando que a gente deve consertar. Então, esse puxão de orelha é o sofrimento. Esse puxão de orelha, Deus nos dá assim, olha, e Deus nos dá, mas somos nós mesmos que com essa situação de Deus temos vontade de corrigir. E aí sabemos que para corrigir nós temos que sofrer, né? E aí a gente tem medo do sofrimento. Mas o que é um sofrimento? O sofrimento é assim, alguém pisa no nosso pé, dói. Isso é um sofrimento. Então o sofrimento é aquilo que nós não estamos suportando, né? E no sofrimento, nós sabemos que no sofrimento é importante a gente aprender no sofrimento. Porque o sofrimento ele vem no sentido de trazer um aprendizado para nós. É como se nós viéssemos assim, nós fazemos uma coisa errada e de repente dá um nó na nossa vida e a gente começa a ter um monte de problemas. Aí por causa disso, e isso acontece, o sofrimento também é assim, a gente passa a olhar para algumas coisas que a gente não olhava. A gente passa a perceber algumas coisas, né? Aí você diz assim, puxa, mas eu nem olhava para isso, mas o sofrimento está fazendo com que você não olhe. Aí quando você começa a olhar essas coisas, aí você começa a ter um entendimento. E no entendimento, você vai fazer com que o sofrimento seja, ou seja, vamos dizer assim, no sofrimento, melhor assim, você vai fazer com que as suas dores sejam maiores ou menores. Então, se você tiver um aprendizado dentro do seu sofrimento e um entendimento, as suas dores serão menores. Que é que nem o pé, que eu estava lhes falando. O pé está doendo. Aí você tem um entendimento, ó, como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar um gelo, né, para melhorar. Então, você já está tendo um entendimento daquilo, e aí te chama a atenção para outras coisas. Se você não colocar um gelo, aquilo vai continuar doendo. Então, o que tem acontecido? No sofrimento, ele tem esta riqueza. Ele nos mostra os nossos defeitos de sofrimento. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas que não são humildes, por exemplo, quando elas nascem na pobreza, né, elas não são humildes, mas elas são obrigadas a conviver com a miséria. E isso vai construindo, elas vão se amoldando aquilo, até fazer uma interpretação errada da humildade. Por exemplo, porque quando uma pessoa quer ser humilde, então ela passa a ficar numa situação que ela fica menor do que as pessoas. Mas, na verdade, a humildade não é ser menor do que os outros. A humildade é ser igual. Olha só, né? Mas só que, entendeu? Porque a pessoa é orgulhosa, né? Então, no orgulho, por exemplo, se você tiver arrogância, né, você pode prejudicar as pessoas. Mas você pode ser orgulhoso de coisas boas que você faz. Aí o orgulho não é ruim, né? Mas vamos dizer assim, o que vai melhorar o seu orgulho se você for arrogante? É se tornar humilde. Ou seja, porque no orgulho você acha que você é maior do que o outro. Você acha que é maior do que o outro. Então, quando você aprende a humildade, a verdadeira humildade, você aprende que você tem que ser igual. Só que como você está aprendendo, como você quer aprender isso, você não se coloca igual, você se coloca menor. Porque você quer aprender a ser igual, aí você se torna menor. Mas não é, nesse caso você não está sendo humilde. Você está se despedaçando. É aquele cara que acha que a bondade que ele faz é melhor que a dos outros. Exatamente, entendeu? Então são essas coisas que vão acontecendo, né? Bom, então aí nós percebemos que esse é um mal que acontece, para a gente ter essa consciência, aí voltamos ao abandono de crianças, e a gente percebe que hoje o Espiritismo nos dá um conhecimento mais apurado, por esse conhecimento que nós temos, que cada criança que vem ao mundo,
ela vai se tornar um adulto. Né? E muitas vezes, por exemplo, quem foi Jesus? Uma capacidade enorme, mas ele já foi criança. E quando ele foi criança, ele nasceu numa estalagem, né? numa estalagem de bois, de bezerros. Então ali ele não tinha importância, ou seja, ali não tinha importância nenhuma. Até queriam matá-lo, né? O Herodes ficou procurando e matou algumas crianças na procura de Jesus. Né? Mas, no entanto, Jesus cresceu e se tornou aquele homem que nos trouxe tanta bondade, tantos ensinamentos de amor. Né? Então, percebemos isso como a criança. Nós temos que, muitas vezes, como é uma criança, nós não temos respeito por ela. É uma criança pequena, mas ela vai se tornar um adulto. E quando ela se tornar um adulto, nós vamos respeitar. Então, se nós sabemos que ali, na verdade, ali está um espírito adulto, um corpo de criança. Então, nós temos que aprender a respeitá-lo. Seja ele bebê, seja ele adulto. Né? Então, no Espiritismo, nós temos essa consciência, porque nós sabemos que ali está um espírito, que nós sabemos que ele entra na concepção de uma mulher a partir de 24 horas, né, é o que nos ensina, 24 horas a partir de uma relação sexual. Né? Então, o espírito, se há a gravidez, 24 horas o espírito já se liga ao corpo, aquele feto, e o feto começa a desenvolver. Então, ali, gente, já tem um espírito, um corpo em vida, com um espírito. Os 9 meses é apenas a formação, já é o espírito. Ou seja, a semente já está plantada, então ele já está vivo. É quando nós colocamos, o que acontece? Quando nós colocamos uma sementinha num vaso de terra, na hora que começa a brotar a primeira raizinha, ela já está viva. Então ali já existe vida. Aquela semente pode se tornar uma grande árvore. Então ali é a concepção. Então hoje no Espiritismo, nós já temos esta ideia, nós já sabemos disso. E até é muito importante porque acredito eu até, que as outras religiões já passam a ter uma ideia, assim mesmo que ainda não concebida, mas já passam a perceber, né, que quando nasce uma criança, ela já tem vida, então ela não pode ser mais morta. Né? Mas o mais importante é que este conhecimento, ele se torna importante, e nós temos essa ideia, e essa ideia vai passar para as pessoas, que as pessoas vão começar a ter aos poucos a consciência de que não devem abandonar as crianças, de que não devem deixar as crianças nas portas de uma casa. E há uma consciência maior, porque hoje já não se faz tanto isso. Ainda acontece, mas não se faz tanto isso. Por aqui até acontece muito, né? Eu queria aproveitar até para, já que se fala o termo, né, as consequências, no caso do abandono das crianças pelos pais, eu pudesse olhar pelo lado, não desse lado do aborto, não do lado de eliminar uma gravidez, mas hoje em dia se fala dos órfãos de pais vivos, né? Onde nós temos pais e mães que não dão mínima atenção dos filhos, que abandonam os filhos dentro da própria casa, que não cuidam. Não é só questão de sair fora de casa, é estar com o filho em casa e não prestam a devida atenção como pai e mãe. Essa consequência também vai ser muito triste para essas crianças que vivem num lar assim. Ah, sim, entendi. Tá certo. Perfeito. Então, porque hoje há uma consciência maior, né? Já há uma consciência maior disso, e não tem muito o abandono das crianças dessa forma. Em alguns casos é que vem acontecendo isso. Mas esse abandono nos lares acontece,
E isso tem uma certa explicação que também vem da seguinte forma: os pais não cuidam tanto das crianças, porque eles deveriam ter esta consciência que o Espiritismo traz, de que eles são responsáveis pelas crianças, como eu tinha colocado aqui atrás um pouco. Aqui, esses pais e mães que abandonaram os seus filhos, segundo o grau de responsabilidade, será de vir em outra vida como crianças abandonadas. E seu resgate se dará através de instituições. Mas eu queria falar de outra coisa, que era aqui, quer ver? Aqui, esse aqui, tá vendo? Assim, buscaram tomar o dever de toda mãe que tivesse a obrigação de amamentar e cuidar de seu rebento, mantendo consigo o seu desenvolvimento, sua educação, até que tornasse independente para seguir a sua vida. Essa é a parte. Mas a questão é que não é só isto, né? É quando o espírito vem, ele nasce, até aos 18 anos, ele está em desenvolvimento, né? Então ele tem uma coisa muito interessante, que ele passa até os 7 anos, até os 4 anos, o cérebro fica pronto. Então é interessante que eu falo isso no meu livro Intercâmbio com o Mundo Espiritual, que quando a criança até os 4 anos usa o cérebro da sua vida anterior. Por isso que nós achamos até grandes pianistas com 4 anos de idade, porque na verdade ele deve ter sido um pianista na vida passada, e até ali aquela idade ele utiliza o seu cérebro, tá? Da vida passada. Até os 7 anos ele compõe todas as ligações espirituais, perispirituais. E aos 18 anos ele forma todos os seus órgãos do tamanho real, tá? Então, nesse período, a criança está aberta para ensinamentos. Então, esta é a missão dos pais, darem esta educação à criança neste momento. Então, se você der uma educação errada à criança, né, por esse período, se ele tiver tendências a coisas erradas, ele vai seguir as coisas erradas. Se ele tiver tendência a coisas boas, ele vai seguir as coisas boas. Mas ali é um momento que o espírito está aberto a um aprendizado. Então, por isso é importante a educação dos pais. E o que fazem muitas vezes os pais? Não cuidam dessas crianças, abandonam elas, não tratam elas como deveriam ser, não dão educação como deveria ser. Por isso é que é muito importante. Então, como não dão essa educação, o que vai acontecer? Na outra vida, eles vão vir, né, também submetidos a situações como essas. Mas que tem que haver este aprendizado, e isso é uma consciência que tem que haver entre as pessoas, e principalmente os espíritas, que sabem que ali é um espírito que está ali se instruindo. Então eles devem sentir esta importância, né, desse momento, desde o nascimento até os 18 anos, do aprendizado que os pais devem dar para os seus filhos, porque é este momento que ele está aberto ao ensinamento. É este momento que vai direcionar se a criança vai ser um pai de família bom, né? Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, nós seguimos, as crianças seguem o instinto, né? A direção que os pais lhes dão, né? Isso é muito importante. Então, essa educação, claro que vai haver casos que mesmo os pais dando uma educação errada, como ali está um espírito que tem um conhecimento melhor, eles vão à frente e vão se ajustar. Dentro dessa questão do abandono real, você vê, a própria consequência vem para os pais, porque ele não dá aquela atenção, às vezes não tem tempo, mas quando a criança, o adolescente faz 14, 15 anos, fica rebelde.
aí começa a ir para as drogas muitas vezes. E, então a consequência já vem nessa vida mesmo. E até depois, o pai que não deu atenção, ele vai precisar de atenção quando ficar velhinho. Exatamente. Não, mas essa é a questão do resgate que eu lhes falo, que é a questão, é essa questão aqui, né, que a gente vai. Essa daqui, ó. Tá vendo? Aí esses pais e mães que abandonaram os seus filhos, segundo grau de responsabilidade, será de vir em outra vida, como crianças abandonadas, seu resgate se dará através de instituições. Então isso é o que pode acontecer. Se eles não derem, dependendo do abandono que eles fizerem com os seus filhos, eles vêm abandonados também, né? Então isso vai acontecer. E dentro disso, nós já vimos essa parte, e finalizando, assim o abandono de crianças é um problema cultural de grande abrangência para a sociedade. Algumas pessoas se habituaram a proceder dessa forma e a falta de informação e orientação que muitas delas não têm sobre esse assunto é que fazem que isso se dê dessa forma, tá? Então, o que nós temos que ter é esta informação, dessa responsabilidade que nós temos. Não é só deixar as crianças assim e está tudo certo. Nós temos esta responsabilidade. E o Espiritismo mostra isso. É isso que mostram até os livros que eu escrevo. Eles mostram desta responsabilidade que nós temos que ter conosco, dentro de nós, porque se nós fizermos alguma coisa errada, nós vamos ter que responder por isso. Se nós não cuidarmos das nossas crianças nesse tempo, na outra vida, nós vamos sofrer o abandono como ele tem que ser feito. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês, que possa ter atendido ao entendimento de todos, né? E que Jesus nos abençoe.